Aumento de óvulos não é garantia de nada. Sem dúvida. Segundo, qual é a melhor idade para ter filho? Não cabe a mim, nem a você, nenhum de nós julgar. Mas a gente sabe que minhas pacientes que têm filhos muito mais tarde enfrentam outras dificuldades. Não tem energia para correr atrás da criança, não tem forças para fazer o que tem que ser feito. Esta mãe trabalha tanto que está tão cansada que chega no final do dia, ela não tem forças para interagir com o bebê. Então, ela acaba deixando a criança o dia inteiro ou como uma cuidadora ou na escolinha. Então, o tipo de maternidade que ela consegue exercer não é a maternidade que ela gostaria, que ela sonhou também. Sim. E a natureza, bem ou mal, é sábia, né? No sentido de que tem uma idade que é. Mas é curioso isso, né? Eu lembro quando a gente estava na faculdade, eu não vou me esquecer dessa aula. O professor disse que a definição de grávida Primigesta idosa, idosa. primigesta idosa, 25 28, anos. 28, 28. 28. Essa Meu aula tá Deus. gravada no meu Não subconsciente. gravou? Eu também, eu fiquei E chocada. eu falo isso para as pacientes também. É claro, os livros vão mudando, né? Isso aí estava no Resende, que era um livro de obstetrícia, e dizia realmente que a definição de primigesta idosa, ou seja, É, a uma primeira mulher muito gravidez. velha para ter a primeira gravidez é 28 anos. A gente sabe que a partir dos 35 a reserva ovariana já vai caindo, então a qualidade dos óvulos também cai. Isso não quer dizer que uma pessoa não possa engravidar entre os 35 e os 45. Pode, claro, engravidam, a maioria, inclusive. Mas é isso, a gente vai lidando com contingências. A partir de um certo momento, você vai lidando com contingências. Então, quanto mais vai passando o tempo, mais o aparelho reprodutor vai ter sido submetido a coisas que às vezes não são boas. Uma infecção genital que entope a trompa, daí já tem que fazer uma cirurgia para poder engravidar ou fazer o bebê de proveito. Quer dizer, as coisas vão. Às vezes tem mioma, e aí tem que tirar o mioma para conseguir engravidar. Os problemas vão acontecendo com o Sim. tempo. Uma menina, raramente uma menina de 20 anos, 30, tem problemas tão graves, né? Sim, sim. E é engraçado que a gente ainda. A gente está tão moderno, mas a gente ainda esqueceu que grandes obras da literatura foram baseadas no fato de que as pessoas morrem de parto. Gravidez e parto não é uma coisa tão simples quanto se quer fazer parecer, né? Então, é uma condição de alto estresse e alta demanda para o corpo da mulher. Sim. Então, se você olhar a história da humanidade, a história da literatura, todas as princesas da Disney, a mãe morreu de parto. É verdade. E aí, você falou de livro. E eu sempre pergunto de um livro. Má, que livro que você recomenda aqui pra gente? De qualquer tema, não precisa. Gente, eu sou muito nerd, né? Então eu gosto muito, muito, muito de um cara que chama Isaac Asimov. Isaac Asimov é a pessoa que, depois de Júlio Verne, foi quem inventou o tema, inventou a modalidade ficção científica, né? E ele tem uma obra muito vasta, muito, muito extensa. E eu tive o privilégio de ler a maioria das coisas dele, né? Ele escreveu aquele Eu, Robô, ele escreveu Fundação, e qualquer livro do Asimov que vocês lerem vão estar bem lidos. Eu creio que O Homem Bicentenário, ele é um dos contos dos livros dele, ele tem várias coletâneas, né? Eu, Robô também é um dos contos, ele não é um livro, dentre a coletânea do Asimov, mas as coisas muito interessantes que ele fala nos livros dele, ele tem um que chama Cavernas de Aço, onde ele conta que as pessoas vivem na Terra, e é muito instigante porque fala muito da nossa realidade atual. Nesta realidade dessa Terra, os humanos inventaram uma inteligência artificial que, na época que ele escreveu, se resumia a robôs, né? Quando você fala de robô, lá no passado, é o que a gente tem de inteligência artificial hoje, só que imbuído de um corpo físico. E aí, os robôs foram inventados e foram desenvolvidos na Terra, até que a população da Terra baniu os robôs. Por que a população da Terra baniu os robôs? Porque os robôs estavam tirando o trabalho dos seres humanos.
E a Terra, naquela época, já era superpopulada com 3 bilhões de pessoas. 1/3 do que a gente tem hoje. Aí eles baniram os robôs para exploração espacial e lá eles ficaram, não podiam vir à Terra, na Terra só tinha pessoas. Mas isso são ideias que ele escreveu na década de 40. Gente, o cara era um visionário, né? Ele é genial. Então é interessante a gente entender, para a gente Olha pensar isso. o que que é superpopulação de um planeta, qual é o papel das inteligências artificiais frente ao futuro do trabalho e das nossas próprias vidas, né. Sim. Eu sou pós-graduada em inteligência artificial, então a gente quando fala para médicos sobre inteligência artificial e sobre futurologia, né, a gente tenta explicar que o nosso papel vai mudar, porque a tecnologia não dá para a gente barrar. Já está acontecendo, caiu na mão das pessoas, está no mundo, então a gente precisa aprender e se adaptar. Exato. Adorei. A nossa conversa foi por um lado que eu achei muito interessante, que foi por um lado muito humano das questões na ginecologia, né? E eu aprendi muito com você aqui, em função dessas vivências que você tem por ter tanta experiência. Eu amei, eu agradeço demais a tua presença. Acho que a última conversa aqui sobre IA abriu um caminho para a gente ter mais um contato, uma outra conversa aqui, porque você tem muito a dizer. É, E eu eu tô te bem doida, né. agradeço muito por ter vindo. Eu adorei. Eu também. Obrigada. Espero que todo mundo tenha curtido. Essa história aqui a gente vai ter um capítulo 2. Amei, Má.